Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de volta. E a partir de hoje nós vamos começar uma série nova de vídeos chamada Presbiterianos, o que eles creem. Então a nossa série de estudos será voltada para o entendimento sobre o presbiterianismo como um todo, ok? A primeira questão que nós precisamos levantar para considerar o presbiterianismo como o centro de nossos estudos a partir desta série de aulas, primeiro entendendo a nível introdutório como surge o presbiterianismo dentro da estrutura teológica cristã e histórica. Ok? Dentro da estrutura teológica, nós podemos primeiro, a partir do nome presbiteriano, entender o que é o nome presbiteriano. Há muito equívoco, pessoas dizem, você pertence a uma igreja presbiteriana, mas as pessoas não sabem exatamente o que é presbiteriano. A palavra presbiteriano significa que esses irmãos estão circunscritos, reunidos em cima de um governo específico. O nome presbiteriano é o nome dado ao sistema de governo adotado nestas igrejas. Essas igrejas, que nós chamamos de presbiterianas, elas têm um governo por meio da pluralidade de presbíteros. Isso nasce desde o Antigo Testamento, quando Moisés escolhe os anciões do povo para, juntamente com ele, ajudar na liderança do povo. A palavra hebraica Zaken, que aparece lá, descreve aquele homem barbado, aquele homem que é dado à idade, mas não apenas em idade, mas também dons e talentos, como diz o Ferreira Martins no seu livro O Presbítero. Né? Então, vale a pena você entender, dentro da perspectiva bíblica, teológica, que o sistema presbiteriano nasce desde o Antigo Testamento com os anciões dos povos ou do povo, como nós lemos em toda a escritura veterotestamentária. No Novo Testamento, nós encontramos também, dentro dos primórdios do cristianismo, ali no debate de Cristo com os fariseus e saduceus, e vão falar dos anciões dos povos também, que estavam ali no meio daquele contexto, que são chamados também, a palavra grega ali, a palavra presbíteros. Né? Então, a palavra presbíteros significa presbítero, ou presbíteroi, que é presbíteros. Então, você vai ter dentro da estrutura do governo judaico também a presença dos presbíteros. Mais adiante, Paulo vai trabalhar a organização da igreja e dando à igreja uma organização sistêmica através do ofício de presbíteros. Por exemplo, lá em Atos, capítulo 14, verso 23, Paulo vai mencionar o fato que em cada igreja onde estava sendo passado deveria haver uma eleição de presbíteros, há uma pluralidade de presbíteros, então aí começa a discussão da organização da igreja. Lá em Timóteo, no capítulo 3, na primeira carta, Paulo menciona que tipo de homem deve ser escolhido e ele usa a palavra episcopado para descrever a função daquele que seria o líder da igreja. Alguns entendem pelo uso da palavra episcopos lá como sendo a preeminência de uns sobre outros. Essa é a concepção que muitas pessoas têm, algumas igrejas sustentam essa ideia. Entretanto, o sistema presbiteriano, voltando um pouco mais lá para Atos, capítulo 20, verso 17, é nos dito que Paulo mandou chamar de Miletos os presbíteros de Éfeso. E no verso 28 ele vai descrever a função desses presbíteros, que eles são bispos ou episcopos, com a finalidade poimene, de pastorear, diz, a igreja de Deus. Então, primeiro eles são chamados de presbíteros no verso 17, depois chamados de bispo e depois de pastores. Nesta posição, nós podemos entender que os termos pastor, presbítero e bispo são termos correlatos um ao outro, que descrevem o mesmo ofício e a mesma função. Dentro do ofício de presbítero existe uma distinção que a gente chama de presbítero docente e presbítero regente. O regente é o que governa junto com o docente. O docente é aquele que é chamado de pastor na igreja, aquele que tem autoridade sobre a disciplina, sobre os sacramentos e sobre a pregação da palavra. Então, esta nomenclatura, ela advém do verso 17 de 1 Timóteo, capítulo 5, onde Paulo faz uma distinção nítida e declara de que aqueles que presidem bem devem ser merecedores de dobrar honorários, os presbíteros que presidem bem, especialmente que se afadigam na palavra e no ensino. Então, quando você estuda a teologia cristã como um todo, percebemos que o presbiterianismo, o seu nome já deriva do ofício de presbíteros. Agora, dentro da estrutura da igreja, né, na história da igreja, você vai ter, por exemplo, o resgate desse ofício, né, que a gente vai chamar de resgate, lá no período de Calvino, lá em Genebra, quando Calvino ele começa a desenvolver uma teologia mais robusta para a reforma na segunda geração de reformadores.
e ele começa a trabalhar o ofício de presbítero e resgatá-lo para a igreja de Genebra, e assim sucessivamente outras igrejas começam a abraçar isso. John Knox, que sai da Escócia, que era um sacerdote, ele sai da Escócia. Então John Knox, ele desce da Escócia e vai até Genebra, e ele estuda com Calvino os aspectos fundantes da teologia reformada, especialmente nas suas ordenanças eclesiásticas. Então ele desenvolve as ordenanças eclesiásticas e estabelece na igreja da Escócia o ofício de presbítero como sendo o ofício que conduz a igreja dentro de uma pluralidade de pastores na igreja local, que são chamados de presbíteros. Já na famosa Inglaterra, você vai ter lá o Thomas Carlyle, que em uma série de exposições do Puritano, ele expondo a série em Atos dos Apóstolos, ele chega à conclusão de que o governo da igreja deve ser feito através de presbíteros. Daí você tem, na história da igreja, os presbiterianos também ali na Inglaterra, imigrando lá para o Novo Mundo, chamado Estados Unidos, Escócia, que é o berço do presbiterianismo, e Genebra com o governo presbiterial, de presbíteros na igreja local, Escócia com os presbíteros na igreja e Inglaterra também com presbíteros na igreja. Daí nasce o chamado sistema de governo presbiteriano, oriundo das escrituras, passando aí para se tornar o nome de uma denominação. Então, passa a chamar-se Igreja Presbiteriana. Ok, isso nos leva agora para a questão do que nós cremos. Então, a partir dos próximos vídeos, será agora a ênfase na doutrina do que nós cremos. Observando a Constituição de Westminster, que quando acontece a famosa Assembleia de Westminster, nos anos de 1643 a 1648, só um lampejo rápido da história da igreja, nós descobrimos na história da igreja que quando os puritanos na Inglaterra lutam contra Carlos I, depõem Carlos I e tentam corrigir os 39 artigos da religião da igreja anglicana para que esta igreja se torne a mais pura possível, aproximada da palavra de Deus, e aí passa a ser uma igreja nacionalmente presbiteriana, ainda que Oliver Cromwell fosse um teólogo e um membro de uma igreja independente. Muito bem, e aí a Assembleia se reúne durante quase 6 anos, estudando a Bíblia e a teologia em oração, e formulam 3 documentos, na verdade são 5 documentos, mas 3 documentos importantes para o presbiterianismo. O primeiro a gente chama de Confissão de Fé de Westminster, são as declarações confessionais da igreja presbiteriana, que é adotada na Assembleia de Westminster por 120 teólogos dos mais capazes, a melhor flor da nata naquela ocasião. Então eles formulam toda a teologia, toda a doutrina da igreja em proposições de 33 capítulos nessa Confissão de Fé. Depois formula-se 2 catecismos, o catecismo maior com 269 perguntas e o menor com 107 perguntas. Então são os 3 documentos confessionais que nós abraçamos. Também fez-se um diretório para o culto cristão, voltando como base a toda a questão litúrgica da igreja, desde a orientação da palavra, de louvores, dos salmos e tudo mais, dentro da estrutura confessional da igreja. Também se formula uma forma de governo estabelecida como a forma de governo presbiteriana nos 3 reinos de então. Então, esse sistema de governo é abraçado pelos presbiterianos de modo geral. E o último documento é um saltério. O saltério ele é o inário do povo de Deus que vai usar os presbiterianos ao longo do tempo para, de fato, cantarem os salmos. Essa questão dos salmos será discutida mais à frente na aula, quando nós vamos tratar do culto cristão, do culto público, do culto cristão. Então, em suma, o presbiterianismo, historicamente, é isso. Nós nos encontramos na nossa próxima aula, que estaremos abordando o tema sobre o que os presbiterianos creem a respeito das Escrituras. Deus abençoe, Deus estenda a graça sobre a sua vida, seja bem-vindo ao curso, faça o curso. Se você estuda na nossa plataforma, faça os exercícios da plataforma. E se você gostou desse vídeo, compartilha, dá teu like, manda para outras pessoas, divulga o nosso conteúdo e nos ajuda a divulgar o nosso canal. Deus abençoe e estenda a graça sobre a sua vida.